Olá, estamos aqui de volta com a terceira aula do nosso recrutamento inteligente. Um presente da Inove de 10 anos para você poder fazer um recrutamento aí de uma forma eficiente, ágil e bem estratégica, tá? Então vamos começar aqui falando um pouquinho o que é o recrutamento inteligente. O recrutamento inteligente nada mais é do que utilização das ferramentas de tecnologia para se fazer um processo seletivo mais ágil, eficiente e menos trabalhoso, tá? E a gente também acha e acredita que pensar mais nos candidatos, né? Aqui na Inove a gente leva para eles uma experiência relevante. Então a gente aproveitou e uniu várias ferramentas, criou uma metodologia no qual a gente, além de fazer um processo seletivo bem realizado, pensado de uma forma mais simples e prática, dinâmica, assim como também entregar para os candidatos um processo seletivo no qual vai ser relevante para ele no momento de carreira, na melhoria e na busca de outras oportunidades, tá bem? Então o processo seletivo, né, o recrutamento inteligente tem que ter essa essência. Então eu gostaria que você colocasse aí qual que é o propósito de você recrutar e selecionar, né? Porque é um dos pontos mais importantes hoje para você ter uma equipe eficiente, tá? Então montar e estruturar o seu processo seletivo. Vamos lá. Recrutamento inteligente. Então, já falei para vocês que é uma metodologia, uma forma de fazer o recrutamento mais moderna, utilizando as ferramentas e o contexto atual da nossa realidade, tá? Então, a Inove sempre pensou em inovar de uma forma simples e prática. Então, a gente já tem utilizado isso, esse método de 7 a 8 anos, tá bem? Então, é com grande experiência que eu trago para vocês alguns pontos que são muito importantes. Então, para você aí fazer o seu processo seletivo, qual é o primeiro ponto? Defina um organograma para a sua realidade. Então, escreve aí, faz aí, monta aí um organograma da sua empresa, da sua área, tá bem? Coloca aí para mim quais são os cargos da sua equipe ou da sua empresa. E eu vou dar uma dica agora para você ir no CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Lá é um dicionário das profissões. Então você vai fazer essa consulta e vai descrever aí abaixo desses cargos ou nesses cargos, todos eles que você tem na sua empresa, as principais atividades que essa pessoa vai realizar. Então lá é um dicionário onde você vai consultar todas as atividades referentes aos cargos que você tem. Assim como também você vai abstrair e ver o que é necessário para essa pessoa realizar essas atividades. Então, aí você começa já a estruturar o seu processo seletivo. É primeiro definindo o seu organograma, as descrições das atividades e, consequentemente, você colocar quais são os requisitos que são necessários para essa pessoa ter e poder exercer muito bem essa função. Tendo isso, a gente já entende que você está pronto para iniciar um processo seletivo. Então é estruturar como que vai ser esse processo, tá bem? Então, quais são os meios de divulgações, o que eu vou divulgar. Ainda temos aí o famoso marketing de recrutamento, que eu não vou falar nessa aula, mas eu estou dando esse ponto para vocês começarem a pensar, né? Como que eu vou divulgar e essa vaga ser atraente? Então, estruturou a sua empresa, então vamos estruturar o processo. Como que vai ser? Para você não ficar fazendo divulgações e não saber o que fazer com aqueles interessados, tá? Então é até uma falta de respeito se você não tiver bem otimizado e pensado isso. Então, o ideal é que você tenha um meio para poder comunicar com essas pessoas. Eu vejo aí muitas pessoas fazendo utilização. Envie o currículo para o WhatsApp, e-mail. Sim, já tem mais de 7 anos que nós não trabalhamos dessa forma. A gente tem uma plataforma no qual os candidatos fazem um cadastro. E muito tem que ser feito bem feito, tá? E com as informações importantes.
Então, se você tem uma plataforma ou tem um lugar que esses candidatos se cadastrem, é importante nessa divulgação você comunicar muito bem o que é importante, tá? Eu falo para vocês também consultarem sobre as leis, o que pode e o que não pode ser divulgado, tá? Porque tem a maioria das empresas e das consultorias tem divulgado aí questão de requisitos, sendo questão de sexo, masculino ou feminino, idade, residir em tal lugar. Isso são ações discriminatórias, tá? E não pode. Você não pode fazer esse tipo de divulgação e nem processo utilizando dessas características para fazer um processo seletivo. Tá? Você está discriminando as outras pessoas. Tem que ser com base nos requisitos que são necessários, uma formação, uma experiência, um determinado curso, tá? Então pesquisa para vocês também fazerem uma divulgação bem realizada, tá? Muitos aí podem estar representando outras empresas. Se você é empresário, também cuidado, pesquisa sobre isso. Então estruturou, né, a sua empresa, né, com o organograma, as descrições das atividades, dali você tirou quais são as principais competências, estruturou o processo, como que vai ser, né? Divulguei as principais informações, direcionei essas pessoas para um determinado lugar, chamada para ação, cadastre aqui ou envie para tal lugar. Aqui na Inove a gente pede para cadastrar, beleza? A pessoa cadastra uma vez e aí ela escolhe as vagas que ela quer participar. Então é importante. Quais são os passos do processo? Tem quantas etapas? Então eu penso, utilizando o recrutamento inteligente, você tendo uma ferramenta, uma plataforma para poder te apoiar, vai ser muito mais simples. Primeiro que essa plataforma ela pode apoiar na replicação dessa vaga. Nós temos aqui 14 plataformas no qual trabalhamos. Então isso faz uma amplificação da divulgação e eu consigo atingir mais pessoas, podendo trabalhar com mais opções. Então dessa forma, a gente estruturou aqui utilizando as ferramentas gratuitas e de tecnologia. Um Google Forms, por exemplo, é uma primeira etapa aqui, né? Conhecer mais o candidato, estruture algumas perguntas, faça para ele e ali você consegue filtrar, ler, entender um pouco mais sobre o candidato. Avaliação. Nós aqui substituímos todas as avaliações psicológicas, apesar de ser psicólogo, por uma avaliação DISC de competências, no qual a gente pode entregar para o candidato um relatório para ele poder autoconhecer-se e nós podermos juntarmos com a nossa entrevista de competências e conhecer mais o candidato. Então, essa é uma segunda etapa, a avaliação DISC. Se você tem como fazer essa avaliação, você tem uma resposta muito rápida, no qual hoje a tecnologia já corrige, já te entrega um relatório e você consegue agilizar o trabalho. E também minimizar os deslocamentos das pessoas, utilizando videochamadas, pedindo uma videoapresentação. Então são outras etapas que aqui na Inove nós criamos, tá? Então temos aí o cadastro, fazemos a triagem, iniciamos aí com a entrevista de competências, avaliação DISC, depois vamos estudar essas pessoas para ver a coerência das informações, se necessário uma videoapresentação, no qual a gente tem um script para ela poder responder e orientar na gravação desse vídeo. Todo esse material ele é analisado, não só o material, mas também a compreensão de cada um, a resposta, como que é feita essa interação, que a gente consegue organizar todas as informações e conseguimos com facilidade resgatar tudo isso. Então nós temos um histórico de todos os candidatos, tá? É importante você dar a ele uma experiência relevante, retorno do processo no qual ele está participando. Então todo mundo aqui passa por essas etapas, a gente avalia. Agora, como é avaliada, como é a comunicação, como é a coerência, tudo isso é levado em conta nessa avaliação para a gente elaborar um relatório completo para o cliente e também dar um retorno para os candidatos. Então, de uma forma bem simples e prática, eu falei para você aqui algumas ferramentas, alguns passos que são importantes você começar a pensar, além de algumas ferramentas para inserir no seu trabalho. Tá? Basicamente, falando de forma simples, é dessa forma que a gente faz um recrutamento aqui, de forma inteligente. Ok? Essa é uma das aulas mais importantes, tá, gente? Valeu!